A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte. Mas tem algo que na Bíblia não fala, mas a gente pode ver, que há caminhos que ao homem parecem ruins, mas o fim dele é vida, né? Este é o caminho de Deus feito para nós. Se nós observarmos na história essa registrada pela Bíblia, nós vamos ver que grandes homens de Deus enfrentaram grandes dificuldades, o que parecia ser até mesmo uma ausência de Deus. Mas aquilo não era de forma alguma a ausência de Deus. Aquilo era simplesmente um pano de fundo que dava oportunidade para que Deus manifestasse os seus atributos, o seu poder, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Não é? Paulo chega a dizer que todas essas coisas ficaram escritas para aviso nosso. Então, nós vemos a história de José, tão conhecida. José, odiado pelos seus irmãos, traído por eles, vendido como escravo para o Egito, e lá no Egito, mesmo sendo fiel e por ser fiel, foi jogado na prisão, acusado de forçar a esposa de Potifar, o que sabemos que foi o contrário. E lá na prisão teve as dificuldades que teve, mas se mantendo sempre íntegro, justo e honesto, ele finalmente ascendeu ao trono, não é, ali de Faraó, se tornou o braço direito de Faraó, de forma que ninguém podia se dirigir a Faraó, senão através de José. Né? Então, e ele se tornou um tipo de Jesus. José foi vendido, não sei por quanto, Jesus foi vendido por 30 peças de prata. Então José foi um tipo de Jesus. José teve dois homens a seu lado, o padeiro e o copeiro, e ele interagiu com os dois, um foi salvo e o outro foi morto. Do mesmo modo que Jesus teve dois homens crucificados junto dele, e ele interagiu com ambos, e um foi salvo e o outro foi morto. Também podemos ver a história de Daniel, não é? Que foi lançado na cova dos leões. Podemos ver a história de tantos e tantos homens, e parecia estar abandonado por Deus, como Jó. Não foi fácil aquilo. Mas Deus usou aquilo para escrever uma história maravilhosa que serve de inspiração para todo mundo cristão. Todos esses nossos irmãos do passado escreveram uma história que é um referencial para todos nós. Não é? Então, eles não sabiam, não é? Mas aquilo que eles estavam sofrendo, passando, o caminho que eles estavam trilhando, tudo aquilo serviria de ajuda para nós. Pensa em Paulo, preso tantas vezes, açoitado, né, chicoteado, apedrejado, parecia estar abandonado. Ora, era uma coisa sem lógica o que Paulo fez. Deixou a grande posição que ele tinha para se tornar um perseguido. Né? Mudou de perseguidor para perseguido. E pensa, vamos dar um pulo lá no Egito, com Moisés, o que Moisés tinha. E olha o caminho que ele trilhou, 40 anos no deserto. E depois uma vida com tanta contradição, mal entendido, traído, né, por Datã, Coré, Abirão e seus
coiguais. Mas tudo isso Deus estava observando a eles. Nossos irmãos nazarenos, pense em nossos irmãos nazarenos, comidos pelos leões. Parece que foram abandonados por Deus. Parece que foi abandonado por Deus. Mas, na verdade, Deus simplesmente estava dando a eles a oportunidade de escrever uma história de fidelidade. Então, agora sou eu no meu caminho, você no seu caminho. Então, há caminhos que ao homem parecem imperfeitos, parece haver injustiça, mas se nós formos um pouco espirituais, nós vamos entender. Isso é simplesmente, tudo isso é simplesmente um pano de fundo que Deus está usando para escrever uma história de amor, de graça, de misericórdia. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu ainda um rapaz, tentando ser um cristão, mas enfrentava tanta dificuldade, e eu perguntei a Deus, por que eu erro tanto? E Deus falou comigo e disse, se você não errasse tanto, você não conheceria, não é, o nível do meu amor como você conhece. Então, Deus, Ele criou um caminho para você passar. E acredite, confie em Deus. Se Israel tivesse confiado em Deus, Israel não teria murmurado. Mas Israel murmurou quando faltou água, murmurou quando faltou pão, murmurou quando faltou carne, murmurou, como se Deus fosse um Deus irresponsável. Não, confie em Deus. Em vez de murmurar, adore. Diga, Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades, eu as tenho feito conhecidas diante do Senhor pela minha oração, não murmuração, mas pela minha oração. E eu sei que para tudo há um tempo. Eu sei que para tudo há um tempo. Eu sei que o Senhor ama provar a nossa fé. O Senhor nos permite chegar a um lugar onde a nossa fé irá atuar. Então eu estou chamando as coisas que não são como se já fossem, porque eu creio que o Senhor responde às minhas orações. Então adore a Deus por este caminho que Ele te guia. Israel murmurou contra Deus pelo caminho que Deus guiou a Israel. Você faça diferente. Ao invés de murmurar, adore. Entenda que os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Essas mesmas dificuldades que parecem te ferir tanto, se você se aproximar de Deus o bastante para amá-lo, você terá fé nele. Então, quando essa sua fé atuar, Ele dará aquilo que seu coração tanto deseja. Ele dará o que você necessita. Mas isso vem somente depois de uma aproximação, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E não importa quão ruim seja, não importa quão ruim se torne, esteja disposto, decidido, determinado a usar tudo para honrar a Deus. E Deus também te honrará. Deus disse, aquele que me honrar será honrado, mas aquele que me desonrar será destruído. É uma escolha. Nós não podemos escolher o que a vida nos traz. Podemos escolher apenas como vamos reagir ao que a vida nos traz. Decida honrá-lo, servi-lo, adorá-lo, e Deus te recompensará. Então, eu não falei dos mártires, né? Os mártires cristãos, eu falei só uma parte. Eles morreram nas arenas, comidos por leões queimados, parecia uma atrocidade, Deus esqueceu deles. Mas pensa, agora por toda a eternidade, eles serão vistos por Deus e por nós mesmos como verdadeiros mártires cristãos. Eles provaram que amavam a Deus verdadeiramente, o amaram até a morte. Eu adoraria chegar no céu como um mártir, você não? Pensa, eu chegar lá no céu, saber,
todo mundo saber, eu saber, ter essa convicção que eu amei a Deus até a morte, morri queimado ou comido por leões por amor a Deus. Isso é uma coroa, isso é uma coroa. Mas provavelmente, possivelmente, Deus não deu isso a mim. Deus deu isso para ele. Para mim, Deus está dando outra coisa. Para você é outra coisa. Agora, não importa o que Deus me deu. Não importa o que Deus te deu. Façamos com isso o melhor que podemos. Vamos trazer honra a Jesus Cristo. E Ele nos recompensará por uma eternidade. Será uma eternidade de recompensa. Pensa nisso. Seja inteligente. Seja inteligente. E ajunte tesouros no céu. Deus te abençoe. Em todos os caminhos existe confusão, tristezas e amarguras, é tudo que se vê. Ninguém tem confiança, vivem só de esperança, sem ter o Salvador para recorrer. Mas eu conheço o caminho ideal, superior a tudo, não existe outro igual. Mas eu conheço o caminho ideal, é com meu Jesus, o Rei universal. Há muitos neste mundo que vivem a sofrer, não tendo alegria em seu triste viver. Sem rumo vão seguindo, chorando e pedindo algo pra sua vida que venha ter sentido. Mas eu conheço o caminho ideal, superior a tudo, não existe outro igual. Mas eu conheço o caminho ideal, é com meu Jesus, o Rei universal. O caminho é Jesus, o Rei universal.